Olá, boa noite, 7h59. Registrado homicídio de número 63 esse ano em Uberlândia. Polícia do Meio Ambiente apreende 80 quilos de peixe e casal homossexual consegue direito de adoção em Patos de Minas. Essas e outras notícias agora no Jornal Paranaíba. Na tarde de hoje, um homem de 26 anos foi assassinado com 6 disparos de arma de fogo no bairro Mansur. Este é o segundo homicídio no bairro na mesma semana. Aline Vix. O corpo ficou estendido na calçada em frente à casa onde a vítima morava. Na rua, curiosos acompanhavam o trabalho da polícia. Na casa, parentes desesperados com a notícia. Everton Gabriel Vieira Rodrigues, de 26 anos, foi atingido por pelo menos 6 disparos, um deles na cabeça. Ele estava sentado na calçada quando 2 pessoas em uma moto passaram atirando. Everton tinha 2 passagens pela polícia por uso de drogas. A moto foi abandonada próximo a este brejo, que fica a cerca de 400 metros do local onde Everton foi assassinado. As 2 pessoas teriam fugido em um outro veículo. A polícia agora está atrás dos suspeitos. Durante a ação policial, surgiu a notícia de que outra pessoa teria sido morta no bairro Mansur. Todas as viaturas e policiais se deslocaram para a beira do córrego do Óleo. Depois de dar uma varredura no local, descobriram que se tratava de um alarme falso. Quando veio esse boato, a gente ainda não tinha feito a prisão desses 2 coautores. Então a gente imagina que seja com esse intuito de desviar a atenção das guarnições que estavam em rastreamento. 2 pessoas foram presas. Rosa Aparecida Jesus, de 36 anos, e João Felipe Santiago Júnior, de 23. Rosa e João Felipe são suspeitos de furtar a arma calibre 38 que estava com Everton no momento do crime. Para a polícia, o casal foi coautor do homicídio. Eles negam. Foram presos tanto a mulher, que teria em tese pegou a arma e tentou esconder, e depois passou essa arma para o Júnior. Os 2 foram presos por coautoria. Eu estava em casa cuidando de minha neta e me falaram que o rapaz está sendo morto. Aí eu subi lá. Aí chegando lá, eu fui ver a esposa dele e a mulher, a mãe dele. Aí um rapaz que estava lá, foi muita gente que estava em volta do corpo e pediu para mim, tira a arma. Eu falei, não vou tirar não, pode tirar, por causa da mãe dele. Se a mãe dele chegar e ver isso aí, vai ficar mais abalada. Aí eu falei, o que eu faço? Aí o menino que foi até detido com a gente falou, não, pega aqui a camisa. E embrulhei esse trem na camisa. Aí no meio da rua eu achei essa sacolinha azul, pus e chamei esse rapaz aqui e falei, senhor, guarda esse trem lá, que eu não sei o que é isso, de quem que é isso. Foi só isso que aconteceu. Ele fez um serviço de pedreiro pra mim lá. Aí comentaram lá e falaram assim que ele tinha morrido. Eu fui lá, chegou lá e falou assim, pelo amor de Deus, guarda esse negócio pra mim. Eu peguei, guardei, passou um pouquinho, ela levou a polícia lá atrás de mim. E agora há pouco foi registrado no bairro Dona Zulmira o homicídio de número 63, somente este ano em Uberlândia. Os detalhes sobre mais essa morte violenta você vê amanhã, às 7h45 da manhã, no 190 Paranaíba. Polícia e órgãos sociais preparam a retirada pacífica de famílias que estão acampadas em uma área de Uberlândia. A liminar foi concedida na semana passada e no acampamento a situação não mudou. Todos os dias estão sendo erguidos novos barracos. 20 dias de ocupação. A área fica próxima à BR-050, ao lado da Ceasa. São 1.500 famílias, 600 barracos, alguns até de tijolos, como o desta dona de casa. Ela faz o almoço no cômodo pequeno, no quintal Cebolinhas. Ela espera ficar no local, já que aos 66 anos não tem casa própria. Eu tô achando bom, porque eu tava precisando, Agora achei esse cantinho aqui e eu vou ficar aqui. No lote acima, uma senhorinha simpática nos recebe e mostra o cardápio do almoço. Feijão com carne cozidos do fogão improvisado de pedras, ao lado do barraco. Ela veio do norte do país e conta com a ajuda de vizinhos e da filha para comer. Eu não tenho uma cama para dormir, eu não tenho um pano para me embrulhar, não tenho nada.
Eu vim, fiz o barraquinho aqui para morar, porque tem um cigano aí que me ajeitou e me botou aqui. A área é uma antiga fazenda, são 110 hectares. Hoje o local está sendo dividido pelos próprios ocupantes em pequenos lotes. Esta outra moradora cuida do barraco e até colocou um piso para espantar a poeira. Sonha em ter finalmente uma casa. Eu estava morando de favor, aí invadi aqui e estou morando aqui. Tá bem, para mim tá bom. No dia 20, o proprietário conseguiu uma liminar de reintegração de posse. A Polícia Militar, com o apoio de órgãos sociais do município, preparam as ações de retirada das famílias. O objetivo é que a saída seja pacífica. A Polícia Militar, no último dia 20, acompanhou os oficiais de justiça até no local da invasão, onde foi feita a citação dos líderes do movimento, dando um prazo de 72 horas para que eles pudessem sair de forma voluntária do local. Isso não aconteceu, o prazo já foi expirado e agora a Polícia Militar faz o planejamento das ações que serão desenvolvidas para dar apoio aos oficiais de justiça e seus auxiliares no cumprimento do mandado de reintegração de posse do local. 40 famílias fazem parte de uma associação e são representadas por esse advogado da Pastoral da Terra. Ele explica que entrou com um pedido de derrubada da liminar de reintegração de posse em Belo Horizonte. Conta que o local foi vendido ao longo dos últimos 30 anos. A área foi dividida em lotes. Um relatório do Ministério Público feito em 2004 explica que não houve construção e não existe infraestrutura, como redes de esgoto e pluvial. O advogado ressalta ainda que o antigo proprietário vendeu 122 hectares. E, no entanto, este documento, que mostra o mapa da área, destaca a metragem de pouco mais de 110 hectares. Diante da situação, foi pedida em Belo Horizonte, na vara da Fazenda Agrária, a derrubada da liminar. As famílias querem moradia. A luta lá é por moradia de uma parte das pessoas, mas iniciou-se com uma ocupação de sem terra. Os sem terras da região, cansados de esperar o INCRA resolver os problemas, fizeram uma ocupação numa área abandonada e acabou que o povo da região viu e encheu de 2.000 famílias. Então, parte das pessoas que estão lá querem moradia e outra parte quer pressionar o INCRA para que faça a reforma agrária eficiente na região. O presidente da Associação das Famílias de Sem Terras está confiante numa decisão favorável em Belo Horizonte. Estamos esperando agora a vara agrária de Belo Horizonte para ver as providências cabíveis que a gente pode tomar, né? Começou hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Crianças com idade entre 6 meses e 2 anos devem receber a segunda dose da vacina com intervalo de 30 dias. Para os adultos é necessária apenas uma dose. Todas as unidades de saúde de Uberlândia estão oferecendo a imunização. Veja no próximo bloco, casal homossexual consegue direito de adoção em Patos de Minas. E mais, para triatleta consegue na natação motivos suficientes para conquistar novos desafios na vida. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h07. Nós voltamos em instantes. Por 289. E para sua casa, o que é que tem? Tem conjunto estofado Paris ou Polo por 999 cada. Grátis aqui. E conjunto de quarto Realce por 1.155,90. Sexta imbatível Zema. Dia de ofertas alucinantes. Agora uma história de superação. Roberto é paratriatleta e descobriu na natação motivos suficientes para conquistar novos desafios na vida. Determinado, conseguiu grandes títulos. Roberto Carlos, nome de astro da música e da bola. Mas a praia de nosso Roberto é outra. Não chega a ser uma praia, é verdade. É a lagoa do Parque do Sabiá que serve ao treino desse para-atleta, que chegou esta semana de Brasília com mais um título. E a natação é apenas uma das especialidades do para-triatleta. Correr 5 quilômetros, pedalar outros 20 e ainda por cima ter fôlego para nadar 750 metros e conseguir pela 4ª vez o primeiro lugar no Sesc Triathlon Circuito Nacional. Essa é a rotina nos últimos anos
para o Roberto Carlos, que é para-atleta. Roberto, 4º título consecutivo, isso não é para qualquer um não, né? Isso já são 15 anos de carreira, né? E sempre treinando bastante, já sou bem experiente, né? E feliz com as vitórias. Ele perdeu o braço direito numa máquina de moer cana aos 4 anos. O esporte só veio aos 29, quando também teve outra grande perda, o medo da água. É sério, acredite, o campeão tinha medo de nadar. A primeira competição, né, foi muito difícil. E durante a natação eu disse para mim que nunca mais voltaria a fazer, né, aquilo. Depois de 2, 3 dias eu voltei para casa e fui descobrir como que eu poderia fazer, né, para superar o problema da natação. Foi quando eu vim para cá, para a Lagoa do Parque Sabiá, e iniciei os treinamentos aqui. O pessoal do Afutel pôs um barco me acompanhando e aí eu fui pegando todas as técnicas e fui perdendo o medo. Agora, correr, pedalar e ainda nadar é difícil. Eu sei que o triatlo é uma das competições mais puxadas aí do esporte. Você escolheu a mais difícil, que ainda tinha o medo da natação. Eu sei que essa para você não deve ser fácil, pedalar todo dia, correr todo dia e se preparar. Eu já estou adaptado, né? É difícil, né? Adaptar os 3 esportes. E ainda mais um esporte de alta competição, né? Atletas de alto nível, então você tem que, para conseguir bons resultados, tem que estar sempre dedicando o máximo. Para a Olimpíada, o que você está pensando? É possível? Dá para chegar? Nas Paralimpíadas dá para chegar. E agora estão bastante motivados, né? O governo com a Olimpíada no Brasil em 2016. Isso é muito bom para os atletas. Depois de brigar na justiça por mais de 2 anos, um casal homossexual de Patos de Minas conseguiu o direito de adoção de uma criança. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais saiu na última terça-feira. A decisão ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça, mas a defesa está confiante com a nova decisão do STF. Nós estamos pleiteando a adoção dessa criança com relação ao casal desde 2008, com o nascimento dela. Conseguimos, em sede de liminar, uma guarda provisória e a criança foi entregue ao casal na condição de família substituta. E essa guarda foi confirmada na sentença de primeira instância e nós confirmamos ela agora em segunda instância junto ao Tribunal de Justiça de Minas. Esta é a primeira adoção de um casal formado pelo mesmo sexo em Minas Gerais e a decisão saiu no dia do aniversário de Patos de Minas. Existe uma resistência muito forte ainda hoje da sociedade como um todo, mas o Poder Judiciário, alheio a essas discriminações, né, e voltado à evolução da sociedade, ele reconheceu por conferir a adoção às minhas clientes e confirmar a sentença. As duas mulheres têm uma relação afetiva de mais de 12 anos e estabilidade financeira, o que pode ter influenciado na decisão dos juízes. A estabilidade do casal, né, de quem adota, ela é considerada na hora da apreciação do pedido de adoção. Porque o pedido de adoção ele tem uma particularidade especial, que é a imprescindibilidade do interesse do menor. Ou seja, independente dos interesses que estão sendo discutidos no processo, o menor ele prepondera acima de qualquer um. E, nesse caso, a estrutura familiar é o ponto de partida para verificar se o menor tem condições de ser criado por esse casal. Ainda falando sobre a ocupação de uma área próxima à BR-050, mostrada no primeiro bloco do Jornal Paranaíba, o advogado do inventariante das terras informou por meio de nota que aguarda a Polícia Militar fazer a reintegração, resguardando a segurança de pessoas inocentes que estejam no local. E reforça que confia que a Justiça fará prevalecer o direito dos donos da terra. Uma nova espécie de crocodilo foi descoberta em Campina Verde, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Uberlândia. Pesquisadores estimam que os fósseis encontrados tenham cerca de 90 milhões de anos. As informações e fotos dos fósseis foram divulgadas neste mês na revista Zootaxa, uma publicação internacional voltada à comunidade científica. As primeiras peças foram descobertas em uma fazenda de Campina Verde em dezembro de 2009 e as escavações foram iniciadas em maio do ano passado graças a um projeto mantido com recursos do governo do estado.
Com as peças, eles remontaram o crânio do bicho pré-histórico de cerca de 90 milhões de anos, que recebeu o nome de Campina-sucus dinizzi, que significa o crocodilo de Campina Verde, e o nome Dinizzi é uma homenagem ao filho do dono da fazenda que morreu quando tinha 6 anos. O restante do esqueleto, de cerca de 1,80 m, foi feito com espuma floral. E no computador, o bicho ganhou vida novamente. Segundo os cientistas, o animal passava a maior parte do tempo fora d'água. Tinha leveza e era um predador com dentes robustos. Não arrastava como os crocodilos atuais, tinha um crânio robusto, com dentes pontiagudos, alguns serrilhados, e que dava a ele uma capacidade de mordida pesada, a narina na ponta do nariz e os olhos laterais. E isso dava a ele uma percepção do ambiente e seria possivelmente um predador muito voraz e ágil. Veja depois do intervalo, prédios abandonados e prejuízo para quem sonhava com grandes empreendimentos. Confira na segunda reportagem da série Cidade em Ruínas. E ainda, Polícia do Meio Ambiente de Uberlândia apreende 80 quilos de peixe. É já, aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h18. Nós voltamos já. Família é igual, ninguém abre mão do sabor de Cocal. Não pode faltar, tá sempre presente. Só tem uma coisa que toda família é igual. Todas elas preferem a qualidade e o sabor de Cocal, o arroz de todas as famílias. A Polícia do Meio Ambiente de Uberlândia apreendeu na tarde de hoje 80 quilos de peixe. O pescado estava impróprio para o consumo e foi levado para o aterro sanitário. Irritado, o feirante fechou o portão, impedindo que nosso cinegrafista fizesse imagens do interior da peixaria. Minutos depois, visivelmente mais calmo, o homem que trabalha vendendo peixes há pelo menos 30 anos explicou o que teria acontecido. Eles alegaram que o peixe estava mole. Uai, o peixe saiu da água ontem, como eu vou endurecer o peixe, né? Então, só que tem um porém, aí tem peixe congelado. Agora eu vou levar para meus clientes, é peixe fresco, não é peixe congelado não. Geraldo foi abordado pelos policiais militares de meio ambiente na Avenida Virgílio Galassi, próximo ao bairro Fundinho. Ele tem licença do Instituto Estadual de Florestas para pescar e da Prefeitura para vender peixes nas feiras, mas não teria autorização para fazer a comercialização no estabelecimento, que, segundo ele, está fechado. Aí fica fechado, por causa que eu não tenho condição de abrir. Você entendeu? Eu não tenho condição de abrir. Então, para mim abrir, eu tenho que abrir firma. Então, eu sou profissional, pescador profissional, então eu não posso mexer com firma, por causa que senão eu perco o meu direito de aposentadoria. 80 quilos de peixe tipo pacu, mandi e traíra foram apreendidos. Além de estar fora da refrigeração ideal, o pescado estava impróprio para o consumo. A quantidade de moscas também atestava a situação. O material foi apreendido e levado para o aterro sanitário. Geraldo deve receber uma multa da prefeitura por estar atuando sem permissão. Ele tem autorização somente para comércio de feirante. E como ele é pescador profissional também, ele pode fazer o comércio na residência dele. Porém, na fachada da casa dele está escrito peixaria, ele vai ter que retirar esse nome porque ele não tem autorização para esse comércio. Prédios que deveriam servir de moradia e acabaram se tornando o pesadelo da vizinhança. Construções inacabadas que representam desperdício e perigo. Andarilhos, usuários de drogas e criminosos tomam conta dos lugares que parecem esquecidos pelos donos. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Cidade em Ruínas. Entrou em falência, aí foi mudando, entrando mais sócio.
porque o sócio tinha entrado em outros prédios, não tinha nem começado, então todo mundo foi transferindo para lá. Este homem foi um dos consumidores que apostaram e investiram em projetos de construção de edifícios na cidade. O Carmo Residência foi apresentado 42 apartamentos de luxo numa área nobre, Tenente Vermondes, com Rio Branco. Seu Erivaldo era dono do terreno e fez a seguinte negociação. Ele cederia o terreno, em troca teria 9 apartamentos. Não recebeu os imóveis e nem a área de volta. Fica aquele trem da moda do outro, já sujando a cidade, né? Que não constrói. Já tem um jeito, né, de ter uma negociação, que se tivesse construtora tem demais, né? Só querer fazer, né? Mas com esse trem amarrado não tem jeito. Na década de 90, com a falência da Encol, milhares de pessoas pelo país ficaram sem o apartamento e sem o dinheiro. Em Uberlândia não foi diferente. E o exemplo está bem aqui, na Avenida Floriano Peixoto, esquina com a Rua Goiás. Do empreendimento milionário, restaram apenas estruturas de concreto. Ao ter a falência decretada em 1999, a Companhia Goiana deixou como legado 710 esqueletos de concreto espalhados pelo Brasil, 23 mil funcionários desempregados e 42 mil clientes sem dinheiro e sem imóveis que haviam comprado. Entrou para a história como uma empresa mal administrada. Hoje, quem banca parte da despesa é a população. Quem convive próximo aos prédios inacabados reclama. Um descaso, porque tanto tempo, quantos anos faz que esse prédio está aqui desse jeito, né, no centro da cidade. Podia ser aproveitado para outra coisa. Outra coisa. Como uma coisa fica desse jeito aí, né? Tanta gente precisando de moradia, as pessoas começam a fazer um negócio gastando dinheiro. Acho isso é errado. Fica no centro da cidade? No centro da cidade, feiando, né? E a preocupação tem outro lado. Qual o perigo dessas construções? Abandonadas há pelo menos 16 anos, o especialista da UFO, professor com doutorado em engenharia, esclarece. O problema é que, deixados ao tempo por muitos anos, os prédios apresentam riscos na estrutura. Concreto armado, que é a estrutura básica desses edifícios, assim como toda a natureza, sofre a sua influência, né? O meio ambiente age sobre essa estrutura e causa aí uma deterioração dessa estrutura. O que seria isso? Seria o seguinte: o gás carbônico que existe no ar, que todo mundo sabe, o CO2, né? Ele penetra na estrutura de concreto e chega até o aço que está lá dentro, que nós chamamos de armadura. O gás carbônico, ele é ácido, então ele faz com que essa armadura que está lá, esse aço, possa corroer-se. Uma vez entrando em processo de corrosão, ele perde a sua resistência, né? Por diminuição da seção. Isso pode causar até um destacamento do concreto que protege esse aço, como também perde a resistência da estrutura como um todo, né? Além desse aspecto, né, tem um aspecto visível, que é o que nós estamos vendo lá no edifício, né, que é a fuligem que fica. Isso aí, logicamente, para poder resgatar, reiniciar essa construção, precisa sofrer um processo de limpeza, né, porque isso realmente ela impede um contato, a ligação melhor do revestimento com aquele concreto, né. Amanhã, os processos na Justiça, o trabalho do Ministério Público e ainda os exemplos de pessoas que correram atrás do prejuízo. O Jornal Paranaíba de hoje termina aqui. Vem aí o Jornal da Record, que traz para você as notícias do Brasil e do mundo. Tenha uma ótima noite e até amanhã.